Hoje estou bebendo café. Não que essa informação seja relevante. Oi, gente, bem-vindos ao Lua Literana. Eu sou a Ana Moon e hoje eu vou fazer uma resenha com análise literária, como vocês já sabem que eu sempre faço, do livro Migrações, da Charlotte McGonaghy. Ele veio na minha assinatura que eu faço da tag Curadoria. Esse é o mês de fevereiro desse ano, de 2023. Mostrar um pouco para vocês como é o kit que os assinantes da tag recebem todo mês. Então esse foi o kit da leitura. É a caixinha, ó. Aí vem... Já mostrei aqui no canal esse mesmo kit, mas como o vídeo é sobre essa leitura, eu vou mostrar de novo. Então vem o livro com um marcador muito bonito. A revistinha com informações extra. Algumas informações aqui do vídeo que eu vou falar pra vocês, tá aqui na minha revistinha. Então, isso é muito legal. Também, junto com o kit mensal da tag, vem um brinde, que seria um mimo literário, né? E daí no mês de fevereiro veio um copinho. Então esse é o kit desse clube de assinatura que eu faço parte. E a gente vai falar sobre essa leitura hoje. Então, o interessante da tag Curadoria é que os envios, eles são feitos a partir de indicações de curadores. E esses curadores são pessoas relevantes culturalmente, tanto no Brasil quanto em outros países. A diferença é que nesse envio aqui, a única vez, acho, na vida que a tag fez esse envio, não tem curador. O curador é a equipe que faz os envios e análises. Então, não tem curadora. A tag é a curadora do mês. Então, eles acharam essa leitura tão incrível que eles decidiram enviar, mesmo sem uma pessoa indicando, né? Antes de falar sobre o livro e sobre a autora, né? Me sigam nas redes sociais, @lualiterana no TikTok e no Instagram. E também se inscrevam aqui no canal, por favor. Preciso chegar a 1000 inscritos para conseguir começar a monetizar, né, o meu trabalho. Então, também ajuda a dar like no vídeo e fazer comentários, que daí o vídeo se torna mais relevante para o algoritmo do YouTube. Fiquem à vontade para fazer comentários nos meus vídeos sobre a leitura ou sobre qualquer outra sugestão, que eu sempre respondo vocês. Então, gente, o livro Migrações ele foi escrito pela autora australiana Charlotte McGonaghy e foi publicado em 2020. Ela nasceu em 1988 em Darwin, Austrália, e estudou roteiro audiovisual na Australian Film, Television and Radio School. Migrações é o seu primeiro livro, mas ela já lançou sua segunda obra, que também fala sobre ecologia, como Migrações. E o nome da obra é Once There Were Wolves, ainda sem tradução para o português. Essa segunda obra é sobre biólogos tentando reintroduzir lobos em uma floresta da Escócia para retomar o equilíbrio natural do ecossistema, né? Então, como vocês podem ver, a leitura de hoje vai falar bastante sobre meio ambiente, sobre preservação, né, da fauna e da flora do nosso planeta. Migrações foi escrito após uma viagem que a autora fez à Islândia e demandou uma ampla pesquisa sobre oceanos, embarcações, ecologia, geografia e mudanças climáticas. Realmente o livro ele tem muitas informações dessas áreas e dá para perceber que é um enredo que provavelmente demandou muito esforço, muita pesquisa. Então, além da história, né, o livro nos passa várias informações que são, sim, baseadas na nossa vida real, apesar de a história se passar num futuro distópico. Eu chamo de distópico na minha cabeça, mas também podemos chamar de um futuro apocalíptico. Migrações já foi traduzido para mais de 20 idiomas. Em 2020 foi escolhido como o melhor livro do ano pela revista norte-americana Time e eleito como ficção do ano pelos editores da Amazon. Olha que legal essa informação agora. A boa recepção fez com que os direitos para adaptação fossem vendidos aos atores e produtores Claire Foy, estrela de The Crown, para quem já assistiu The Crown, e Benedict Cumberbatch, que para quem não sabe é o Sherlock Holmes da BBC. Ele já fez vários filmes famosos, mas os personagens para mim que mais marcaram dele foram o Sherlock e o dragão no Hobbit, que ele fez a voz do dragão. Então o livro ele vai ganhar uma adaptação para o cinema e é muito legal poder ler um livro, né, que ainda não se tem nenhuma imagem da adaptação e poder imaginar tudo da nossa cabeça. Então é isso de informações que eu tenho a respeito da autora e da recepção do livro. Agora a gente vai falar sobre o enredo, né?
Primeiro eu vou dar um breve resumo da história para vocês, para quem não leu o livro e se interessar mais ou menos pelo que eu falar, ir atrás de conseguir o livro e ler a história, né? Então, gente, antes de falar um pouquinho sobre o resumo da história, os temas abordados no enredo são ecologia, né, e preservação do meio ambiente, da fauna e da flora do nosso mundo, do nosso planeta. Temas também como morte, maternidade, amor de todas as formas, assim, amor romântico e amor que a personagem sente pelos animais, principalmente. E também temos bastante traumas psicológicos, assim, né? E geracionais, traumas relacionados à geração da família da principal, que daí envolve mãe, envolve avó. Então, temos aí muitos temas complexos que vão ser trabalhados ali através de uma narrativa linear, porém não linear, vocês já vão entender. Então, a gente começa o livro com uma cena no presente, que é a Franny Stone, é o nome da personagem principal. Ela tem em torno de 30 e poucos anos ali. E a primeira cena é ela colocando rastreadores em 3 andorinhas do Ártico, que é uma espécie de andorinha, né, de um pássaro. E ela tá colocando esses rastreadores na perninha do pássaro, e essa é a cena. E ali a gente é informado que os animais estão extintos, então a história se passa num futuro ali que quase todas as espécies já não existem mais. E aí, então, a gente entende que ela tá colocando esses rastreadores para, de alguma forma, acompanhar a última migração, teoricamente, a última migração dessas andorinhas. E aí a gente tem uma extensa explicação do processo de migração dessas andorinhas. Então, já entra bastante pesquisa a respeito dessa espécie de pássaro. É o seguinte, as andorinhas, elas migram do norte do planeta ali, né, no Ártico, elas migram para o sul, para a Antártida, e elas são os animais que fazem a migração mais longa pelo mar. Então, imaginem no mapa do mundo, migrar do norte para o sul, assim, voando no mar. Elas fazem isso, e eu achei muito legal descobrir sobre elas e sobre todo o processo do acasalamento e da busca por alimento durante a migração das andorinhas. Então, a gente entende que a Franny, ela quer acompanhar essa última migração das andorinhas, só que a gente não entende ainda essa motivação. Na verdade, a gente só vai entender essa motivação lá pro final do livro. E esse aspecto do livro de manter a motivação principal da protagonista um mistério até o final do livro, tem pontos positivos e pontos negativos. E eu vou falar pra vocês daqui a pouco sobre cada ponto. Então, nesse futuro apocalíptico, distópico, a maioria dos animais estão extintos por conta dos hábitos humanos de não preservar, né, o meio ambiente, e por conta da poluição, e também bastante por conta da pesca ilegal, e até legal, né, mas a pesca em si prejudica todo o cadeia alimentar ali dos animais, né. Então, a gente vê o resultado do que a gente faz hoje em dia no futuro distópico dessa história. Então, a Franny, ela precisa encontrar uma embarcação, né, um meio de transporte para acompanhar as andorinhas que ela acabou de colocar o rastreador. Então, ela consegue convencer um capitão de um barco a ir com ele e com a tripulação dele fazer esse trajeto. E o argumento que ela usa é que, como tá muito difícil para os pescadores, né, no futuro pescar, porque não tem mais peixes, ela diz que se eles acompanharem ela, seguindo as andorinhas, eles vão encontrar peixes. Então, esse é o argumento que ela utiliza, que até eu acho um pouco contraditório, assim, porque se ela defende o meio ambiente e ela tá usando esse argumento se bem que ela tá tentando convencer eles a ajudar ela, né? Mas mesmo assim, durante toda a narrativa, assim, há essa forma questionável, assim, de como lidar com essa relação de um barco de pesca tá ajudando a principal, que ela é totalmente contra a pesca. E ela é vegana e tal, então eu acho que nesse sentido a autora poderia ter explorado mais esse conflito. Apesar de ela ter explorado, eu acho que, assim, ali em algum momento, não sei se fica
meio questionável ou discutível a relação da tripulação, né, de pescadores com ela, assim, porque eles vão, aos poucos, através da narrativa, eles vão criar um laço, só que cada um defende uma coisa, né, então eu acho que isso faz parte, sim, da narrativa, da tensão ali e da escolha da autora. Então, a narrativa é o seguinte: temos as cenas no presente, que é a Franny com a tripulação de pescadores, e aí ela aprendendo a vida de marinheiro ali enquanto eles estão fazendo o trajeto do norte para o sul, né? E intercalando com esse presente, tem cenas do passado da Franny. Então, essas cenas do passado, elas são focadas bastante no marido dela, no Niall, que vai ser o personagem bastante importante na narrativa, e a mãe, e cenas com a mãe dela, e mais pra frente depois com a avó. Então, essas pessoas vão ser relevantes pro enredo e pros traumas e sentimentos da Franny em relação à própria vida dela, né? Nessas cenas do passado, a gente vai entender quais são os acontecimentos da vida da Franny que transformaram ela no que ela é ali naquele presente, que é uma pessoa com muitas questões psicológicas, assim, ela não é uma pessoa feliz, tá? Dá pra entender isso desde o início. E não é só por causa da extinção dos animais ali, é por conta da vida dela e das relações interpessoais, principalmente com a família dela. A gente entende que a mãe dela abandonou ela no início da história, mas depois a gente percebe que a memória da Franny não é muito confiável, assim, porque por conta desses traumas, ela meio que oprimiu o que aconteceu de verdade com a mãe dela. Então, até certo momento, a gente meio que não entende o que aconteceu. A mãe dela abandonou ela. Pra onde é que tá a mãe dela? A gente só tem cenas, assim, esporádicas da relação dela com a mãe dela, mas aí a gente percebe que nem ela sabe direito o paradeiro da mãe e o que aconteceu com a mãe. E aí, em certo ponto, a gente entende, spoiler, a seguir, que a mãe dela já morreu, que a mãe dela, na verdade, tirou a própria vida. E ela viu isso, só que foi uma cena tão traumática, eu entendi assim, que ela apagou a memória da mente. E ela morou também com a avó um tempo. Só que essa linha do tempo, das cenas no passado, pra mim ficou um pouco, né, a linha do tempo ficou um pouco confusa, porque daí eu não entendi se ela viveu com a avó dela depois da mãe ter tirado a própria vida ou antes. Tipo, isso pra mim ficou confuso, assim, por isso que essa escolha de uma linha do tempo intercalado presente e passado tem que tomar um pouco de cuidado, porque o leitor pode ficar confuso, e foi o que aconteceu comigo. Mas aí eu penso também que essa confusão pode fazer parte da escolha da autora de mostrar pra gente como a mente da Franny é confusa, porque ela é uma pessoa cheia de traumas. Então, aí a gente também entende um pouco que a avó da Franny também é uma pessoa distante, a mãe dela então tinha esses problemas aí e que levaram ela ao suicídio, e o pai dela, a gente também descobre que ele tirou a vida de um homem e foi preso. E aí, durante essas cenas do passado, a gente também descobre que a Franny estava na cadeia por um período de tempo aí, que a gente só vai entender o porquê no final do livro. Então, todas as coisas, a maioria das, assim, informações importantes, a gente entende no final, tá? Então tem que ler até o final o livro pra julgar. A gente também descobre em alguma das cenas que a Franny perdeu um filho. Isso é uma surpresa, porque do nada, em algum momento do livro ali, a gente descobre que ela era pra ter tido um filho, mas o filho perdeu a vida. E aí a gente vai entender que foi um bebê natimorto, né? Então é uma personagem com bastante questões aí. E elas vão piorar, tá, gente? Tem como piorar. Então, a gente voltando pro presente, a relação dela com a tripulação, né? De pescadores, assim. Eu achei que a autora colocou muitos personagens na tripulação de pescadores e ela não se aprofundou em vários, então dá uma sensação de confusão, assim,
eu demorei pra entender quem era quem, lembrar cada um, porque se o autor, ele... Claro, esse é o fulaninho, o nome do fulaninho. E essa é um resumo em uma frase da vida dele. Mais pra frente, não vou lembrar direito se são, tipo, sei lá, eu acho que são, deixa eu ver quantos membros da tripulação de pescadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pescadores, então, tipo, alguns ali passam batido. Mas, no geral, eu achei muito legal. Eu achei a parte mais legal do livro, na verdade, o presente, que é ela com esses marinheiros pescadores. Alguns ali, os que mais aparecem, eu gostei da personalidade deles, os que mais ela se aprofunda, que é a Leia, é a única mulher da tripulação sem ser a Franny, que chegou agora. E o Ennis, que é o capitão, e também tem o casal de homens, que um é coreano e o outro eu acho que é francês, eu acho. Não lembro, mas é um casal de nacionalidades diferentes. Então, tipo, são personalidades que têm muito potencial, entendeu? Personagens que têm muito potencial, mas como eles não são tão aprofundados, dá essa sensação de que a gente esquece eles, sabe? Porque é muita gente. Então, acho que ela poderia ter editado alguns personagens ali, talvez tirado 1 ou 2, não sei. Então, pra mim, a melhor parte foi ela ali navegando com os pescadores. Eu confesso que em várias cenas do passado ali com o marido, me entediaram. Não sei se eu estou um pouco intolerante com romances, não sei, mas fiquei um pouco entediada ali com romances, memórias e cenas do passado do romance dela com o marido dela, que era professor de uma universidade e ela trabalhava nessa universidade fazendo faxina ali. Então, e aí eles casam, tipo, muito rápido também. Eu acho que essas escolhas, assim, chocantes dos autores é mais pra, tipo, fazer com que a relação seja única, né? E especial ali no livro, mas, tipo, eles, sei lá, se beijaram e aí já casaram no mesmo dia. Romântico, meio impossível de acontecer na vida real, mas é um livro, né, gente? Então a gente tem que entrar na onda. Mas as cenas românticas do passado, cansativas pra mim. Acho que é isso que eu tô meio intolerante com. E aí, a maioria das coisas, assim, eu leio coisa de romance e aí eu fico, ai, que clichê, sabe? Ai, gente, mas talvez essa fase passe, mas por enquanto eu tô assim. As coisas românticas, a maioria do que eu leio hoje em dia tá me deixando meio próximo, sabe? Quero ler mais sobre outros temas. Mas enfim, a relação dela com o Niall é muito importante e vai ser mais pra frente o motivo dela tá fazendo essa jornada no presente, seguindo as andorinhas do Ártico, né? E é importante dizer que o Niall era professor de biologia, então ele que introduziu a Franny nesse mundo de animais e aves, e ela já gostava bastante, mas quando ela conheceu ele ali, então, ela vai aprender muito mais sobre as aves, né? Dá pra perceber, se a pessoa parar pra analisar, que ele tem relação ali com a jornada dela. Então, a Franny, ela tem um problema, uma característica da personalidade dela, que pra mim é egoísta, mas que é uma consequência ali dos traumas dela. Inclusive, acho que vem da mãe dela, isso. Que é um hábito de ir embora. E aí temos aí paralelos conceituais e poéticos com migrações, né? Então, ela é uma pessoa que ela não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo. Então, ela tá namorando ali... Ela casou com o Niall, com o marido dela, mas ela vai embora o tempo inteiro. Tipo, ela faz viagens o tempo inteiro. Que nem quem? Que nem as andorinhas do Ártico. Então, tem aí uma metáfora... analogia. Uma metáfora, analogia. É um paralelo, né? Entre ali o significado de migrares e não ficar no mesmo lugar. Que eu acho que é uma característica egoísta da parte dela ali. Eu acho que o marido muito bonzinho de aceitar isso, mas aí a gente tem que pensar também que eles se amavam. Enfim, ela não é uma personagem fácil de se identificar, entendeu? É uma personagem complexa. Achei até difícil criar empatia, entendeu? Enfim, por causa dessas decisões egoístas dela, assim, mas eu tenho que lembrar, poxa, é uma pessoa cheia de traumas, tá, ok.
Não sei, por isso que eu gosto de ler os livros e analisar eles, entendeu? Porque eu gosto de literatura, porque os personagens que os autores criam são tão complexos, às vezes, que a gente nem sabe se gosta deles ou não, ou se, tipo, ok, mas as pessoas na vida real, elas são complexas, e mesmo assim a gente gosta de algumas delas, então... É isso que esse livro me deu, essa sensação de que, peraí, sabe? É uma personagem que talvez seja difícil de criar empatia ali, mas a coitada passou por muita coisa, entendeu? Então a gente, né, o livro inteiro ele passa com essas memórias e cenas do passado, e aí a gente entende também que a Franny é casada com esse Niall, com esse professor, só que ela deixou ele pra fazer... É isso que dá a entender, que ela deixou ele mais uma vez pra fazer essa viagem acompanhando as andorinhas. Só que daí pro final do livro, a gente entende que, do nada, a gente descobre que a Franny foi responsável pela morte do Niall. O marido está morto, gente. O marido morreu. O livro inteiro a gente acha que, tipo, ele tá vivo e ela só deixou ele mais uma vez. Mas não, ele morreu. E ela tava dirigindo o carro. Ele e ela no carro. E ela bateu em outro carro. Tinha uma mulher que também morreu. Então por isso que ela ficou presa. E é isso. Essa é a real verdade da vida da Franny. Ela foi presa porque ela foi responsável por um acidente que matou 2 pessoas. E a jornada inteira dela indo atrás das andorinhas foi porque o marido dela pediu que, caso ele viesse a falecer, e as cinzas fossem espalhadas ali onde estão as andorinhas do Ártico. Se elas ainda existirem, né? E se elas ainda migrarem. E aí, acho que a cena mais legal pra mim do livro foi o final, tá? O final do livro, que é quando só sobrou ela e o capitão do barco. O capitão do barco se oferece aí com ela. Depois de um monte de confusão, eles perderam o barco, entendeu? Gente, toda a tripulação não tá mais. Só tá ela e o capitão. E eles roubaram um iate. E aí eles estão... É a finaleira da jornada, entendeu? E aí eles chegam ali onde tem as andorinhas, no Ártico. Na Antártida, desculpa. Que é no gelo, né? Toda a parte marinha, toda a parte da trajetória no oceano é muito legal. Inclusive, teve um dia que eu sonhei que eu tava num barco. Então, essa parte é a melhor do livro pra mim, achei muito legal. Então, eles chegam na Antártida e daí eles encontram as andorinhas, gente. O livro inteiro, ela não tem certeza se as andorinhas ainda conseguiram sobreviver a toda aquela trajeto de migração de muito tempo e uma longa distância. Então, ela vê as andorinhas e, tipo, dá vontade de chorar mesmo, porque, sabe, elas ainda estão ali, são várias, são muitas. E, sabe, num enredo ali num mundo que não existem quase mais animais. Aí, tipo, tem um monte de andorinha ali, sabe? E aí, essa parte é bem emocionante dela. Ela derrama cinzas do marido ali nas andorinhas. E ela tenta tirar a própria vida. Porque ela vê que, tipo, tá, ela já cumpriu a promessa ali, a jornada dela. E aí ela se joga na água gelada. Inclusive, esse é um dos hábitos estranhos dela, que é de se jogar no mar gelado. Várias cenas, várias do passado dela fazendo isso. Então, achei, tipo... já tava cansada desse... Mas, enfim... várias cenas dela se jogando na água gelada ali. Achei meio... Isso acontece em livros. Sei lá, deve ter gente que faz isso na vida real, mas... às vezes os autores se empolgam, assim, pra tentar deixar, assim, o personagem diferentão. Enfim. E ela se joga no mar ali e... toda a descrição da cena dela quase tirando a própria vida, mas ela decide que não acabou ainda. Tipo, é meio que um diálogo ali com o espírito do Niall, sei lá, é uma coisa poética. E aí ela volta à superfície e desiste de tirar a própria vida. O final do livro também, finaleira, depois dessa última cena, tem meio que um epílogozinho ali, que é elas terminando não sei termos de direito, de prisão, mas ela termina o tempo que ela tem que ficar na prisão, tá? E aí, quem busca ela é o pai dela, que é sumido o livro inteiro, a gente não sabe nada dele, e aí ele vai lá buscar ela no final.
Ele tá vivo ainda, ela não tem contato nenhum com ele, não sabe nada dele, mas ele vai lá. E aí, o final do livro dá essa sensação de esperança, assim, de que nem tudo está perdido, existem ainda muitas andorinhas e a Franny vai ter aí uma chance de ser feliz com o pai dela, é isso que dá a entender, né? E achei que esse final deixou a desejar em algumas respostas de acontecimentos que foram deixados para trás ali. Por exemplo, uma das tripulantes ali do barco de pesca, a Leia, que é a única mulher, a última vez que a gente vê ela na história é quando a polícia chega no barco que eles estão ali, e aí eles estão em busca da Franny, porque ela cometeu um crime. Em um dos momentos que o barco parou em uma das cidades que moravam um dos tripulantes. Tinham alguns protestantes contra pescadores, e a Franny tá metida no meio deles, então ela meio que leva a culpa. E aí, tipo, um cara vai por cima dela e tenta violar ela, e aí ela, com razão, pega uma faca ali, um canivete que ela guardava no sapato, e aí ela, tipo, faz assim nele, né? E, tipo, aí é um crime, apesar dela estar se defendendo, né? É um crime, assim, ele também estava cometendo um crime, mas, então, são 2 crimes, mas um era em defesa, mas, enfim, no livro é um crime, então, tipo, não sei, na vida real, não sei se é considerado um crime, não sei. Mas, enfim, tô do lado dela nessa questão. Aí, ela tá meio fugitiva, e aí a tripulação decide fugir com ela. E a Leia, quando a polícia acha eles, a gente entende que a Franny e o capitão fogem. E aí a Leia diz que ela é a Franny. E aí, tipo, na confusão ali da polícia capturando ela, a Leia bate a cabeça e a gente não entende se a Leia morre ou não. E isso não é explicado em nenhum momento a partir daí, porque a partir daí a Leia já foi-se. Então eu achei meio que deixou a desejar nesse sentido, assim, da gente não soube do que aconteceu com a tripulação depois. A Leia morreu ou não? Não sei, porque a gente só tem informação daí da principal e do capitão indo até as andorinhas. Eu achei um dos pontos positivos foi, sim, a relação dela com o capitão Ennis. É um homem bem mais velho que ela e também cheio de traumas, então há essa conexão aí dele e dela, e é uma relação muito bonita, porque ele se dispõe a acompanhar ela até o final da jornada, sendo que no início da relação deles ele nem falava com ela. Então foi legal assistir esse desenvolvimento aí da relação dos dois. E ele também tem questões com a família dele, que eu achei um pouco nublada a motivação dele, assim, porque eu acho que a motivação dele vai além de encontrar os peixes, que são o alimento das andorinhas, entendeu? Eu acho que vai além, só que achei um pouco difícil de entender. Mas eu entendi ali que a principal motivação do Ennis é que ele criou esse laço com a Franny e ele vai ajudar ela até o final. Então, como eu disse, a última cena ali de encontrando as andorinhas também foi um ponto positivo. E a mensagem geral da história, pra mim, foi o maior ponto positivo, que é a preservação do meio ambiente, né? E que esse futuro aí que a autora criou pra história é bem possível de acontecer. Talvez realmente aconteça, então para se pensar, é um livro pra gente se ligar da nossa realidade e rindo de nervoso, né? Porque que horror. Então, gente, é um livro que, no geral, pra mim foi uma leitura arrastada, tanto que esse livro foi envio de fevereiro e eu estou fazendo o vídeo agora. Também não foi só por causa disso que eu demorei pra ler, óbvio que tiveram outras coisas que me fizeram demorar a leitura. Mas, no geral, sim, pra mim foi uma leitura demorada, que em vários momentos ali ficou cansativa. Mas, no geral, eu achei uma história legal. Uma história com ideias interessantes ali, entendeu? Eu gosto de todas as histórias que se passam no mar, então já me comprou aí. Eu gosto muito do mar como plano de fundo pra enredos. Confesso ali que as cenas memórias do passado foram as mais cansativas, como eu já falei. Mas eu acho sim que é um livro
que emociona em várias situações ali do enredo. E a leitura valeu muito a pena. E eu quero muito assistir o filme quando tiver filme. Então, gente, a avaliação final da leitura. Eu decidi dar 3 luas. Algumas situações ali do enredo eu fiquei confusa. Mesmo sabendo que talvez tenha sido intencional. Foi uma confusão que me incomodou ao ponto de afetar na minha avaliação final. Mas eu tenho certeza que para outras pessoas pode ter sido 4 ou 5, porque é uma história bem escrita, é uma história muito legal. Mas aí tiveram esses pontos que me deixaram até cansada por não estar entendendo direito esses fatos aí do passado da Franny. Leiam aí e me falem o que vocês acharam, se essa confusão em alguns aspectos é intencional ou não. Mas, por eu ter demorado muito para ler o livro, isso já me diz que a leitura pra mim não foi uma 4, 5 luas, entendeu? Então, 3 luas. Mas vale muito a pena. E vou com certeza assistir o filme, que tem todo o potencial. Tipo, é um livro com muito potencial de ser um filme lindo, sabe? Porque tem cenas muito lindas. Tipo, o tema principal do livro, que é a preservação do meio ambiente, é um tema que emociona, né? Então, tirando as cenas confusas, também tem cenas muito bonitas, muito interessantes. Por isso eu acho que 3 luas é o suficiente. Ali é um meio termo na minha cabeça entre uma leitura muito legal e uma leitura que demorou pra eu terminar, né? Então, é isso, gente. Essa foi a resenha. Não sei se ficou longa, eu falei bastante, que é um enredo com muitos acontecimentos, tanto passado quanto presente. Por isso que essas resenhas, elas dependem mais do que eu achei da história, da minha experiência de leitura, do que eu contando pra vocês tudo o que aconteceu. Porque leiam, né? Leiam o livro pra lerem todos os acontecimentos do enredo. A leitura valeu a pena. As leituras pra mim sempre valem a pena. Eu acho que toda leitura é válida. Mesmo se a gente tenha demorado, se a gente tenha achado lento, tem motivos pra isso. Às vezes a gente não tá na vibe da leitura, às vezes a gente tá a fim de ler outros gêneros, às vezes a gente não se conecta com a personagem principal, que eu acho que foi também um motivo de eu ter levado um tempo ali pra ler. Eu não me conectei muito com a personagem, mas mesmo assim a gente não tem que se conectar com os personagens o tempo inteiro, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Demorei um tempo pra postar de novo a resenha. Acho que a última resenha que eu postei foi em abril. Maio, junho, já estamos bastante tempo aí tentando lidar com o atraso e o acúmulo de leituras. Mas os vídeos vão voltar a ser mais frequentes, tá, gente? Eu tô me organizando pra isso. Então, até a próxima resenha ou vlog. Ainda não decidi. Tchau, gente. Até a próxima.